Amém. Paz do Senhor. Eu quero meditar na palavra do Senhor. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui nós vemos que Paulo está falando sobre o corpo, né? Que o corpo do homem, ele foi feito para o Senhor. Nós somos formados para a glória de Deus. Nosso corpo é um templo. Então, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Assim como a prostituição também não é para o corpo, mas sim o corpo é para o Senhor. Então, quando a gente usa o nosso corpo para a prostituição, estamos quebrando um mandamento, estamos quebrando uma lei de Deus. E o que é que acontece quando quebramos essa lei? Prejuízo espiritual, né? Toda quebra de lei atrai o que? Maldição, é pecado. Quebrou a lei, quer dizer, quebrou o mandamento, quer dizer, pecou, né? Então, se eu peco, pecado atrai o quê? Demônios. Então, se o corpo é para o Senhor e eu não estou usando o meu corpo para a glória de Deus, mas eu estou me prostituindo, usando o meu corpo indevidamente, o meu corpo não vai ser templo do Espírito Santo, vai ser templo de demônios. Então, todo homem que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, se torna habitação de demônios. Então, é muito terrível a pessoa viver na prática da prostituição, a prática da promiscuidade. As pessoas acham que prostituição é só a se envolver com a pessoa. Não. Às vezes a pessoa tem a prostituição espiritual, na alma, no pensamento. Pessoa que vê pornografia, que usa se masturba, né? Faz essas práticas, elas estão atraindo demônios de prostituição, demônios da classe, dessa classe, demônios da área sexual, né? E esses demônios são mais terríveis, porque eles são atraídos pela legalidade desse pecado, da prostituição, e eles tomam todo o corpo. E é muito difícil a pessoa se libertar desses demônios, porque a pessoa pecou contra o próprio corpo. Por isso que diz assim, ora, Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aí como nós que fomos preparados para o Senhor, vivermos uma vida de pecado, de prostituição, de fornicação ou adultério, né? Ou mesmo até de masturbação, ou a mesmo ter pensamentos impuros, o Espírito Santo vai nos arrebatar. Não vai, porque quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo, entendeu? Então, Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará nós pelo seu poder. Mas se o Espírito Santo não tiver, esse corpo não for templo do Espírito Santo, não habitar nele o Espírito Santo, mas for habitação de demônio, então não tem como a pessoa, se morrer com esses demônios, morre sem salvação. Se por acaso o Senhor vir arrebatar a igreja, a pessoa tiver legalidade, esses demônios tiver parte do corpo da pessoa, não sobe, entendeu? Porque a casa não está limpa e cheia do Espírito. Tem que estar limpa, adornada para o Espírito Santo. E não limpa, vazia, para depois o diabo vir. Porque é isso que acontece. Muitas pessoas aceitam Jesus, começam a se limpar, deixar as práticas antigas, deixa a prostituição, deixa os pensamentos impuros, deixa as impurezas, a lascívia, deixa a masturbação. E daqui a pouco deixa também de buscar o Senhor. Eu já deixei as práticas. Tá bom, já tá bom, eu já não pratico mais isso. Mas aí não enche a casa, não enche. Nós somos uma fonte inesgotável. O nosso espírito, ele é infinito das coisas de Deus, porque as coisas de Deus é infinita. Então, a Bíblia diz que prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se a pessoa fica ali no raso, não tem uma busca constante, a tendência é perder o que ganhou, ficar vazio e aí os demônios voltam. Então, por que muitas pessoas caem depois que aceitam Jesus? Porque elas não intensificam a sua busca por Deus. Elas ficam aquelas pessoas
conformada só com aquilo, e aí vai perdendo aquilo que já recebeu de comunhão, de graça, né? Como as virgens loucas que perderam não puderam entrar porque não tinha azeite na sua vasilha, quer dizer, elas não tinham reserva, elas não tinham comunhão, elas não buscavam mais de Deus, mais do Espírito. Então, você vê que as pessoas, quando elas estão na prática do pecado, elas praticam o pecado todo dia. Interessante, né? A mente delas só pensa no pecado. As mãos, os olhos, a mente e o corpo é para a prática do pecado. Elas não dizem, hoje eu não vou pecar, não. O corpo delas é movido ao pecado. Então, quando a gente vive para Deus, a gente tem que praticar o exercício espiritual todos os dias. Não adianta, fulano, ore aqui por mim, se você não mantém a lâmpada acesa. Eu posso até lhe ajudar a acender o fogo, né? Alguém está ali, tem aquela fogueira. Fulano, me empresta aqui teu fósforo para me acender a minha fogueira. Vou lá, empresta o fósforo, você acende. Agora é sua obrigação manter o fogo aceso. Assim eram os sacerdotes. Quando no tempo do passado eles precisavam manter o fogo aceso. A Bíblia diz que o altar não poderia se apagar. E eles tinham por obrigação todos os dias tirar a cinza, limpar o altar, tirar a sujeira, a cinza, né? A lenha que queimou de ontem já não servia mais. Então tinha que tirar a cinza para colocar nova lenha para continuar aquele fogo aceso. O que quer dizer isso? A minha oração que eu fiz ontem foi para ontem. Hoje eu tenho que fazer uma nova oração. Hoje a minha comunhão tem que ser outra. Eu tenho que crescer. Uma criança, se eu der comida a ela só hoje, e amanhã não, e depois não, e aí depois de uma semana que eu vou dar, ela finda morrendo. Assim é a nossa vida espiritual. Por que muitas pessoas morrem espiritualmente? Porque elas relaxam com a vida espiritual. Elas não dão importância. Elas só se preocupam em comer, em beber, em se divertir, em pagar conta, em trabalhar. E elas relaxam com a comunhão, com a vida espiritual. E aí fica a casa vazia do espírito e depois o que acontece? Os demônios voltam. Então, manter uma vida com Deus custa. Manter uma vida com Deus é esforço. Aí as pessoas ficam tudo, aceita Jesus, aí já acha que é uma mágica. Não, você passou anos no pecado, anos na lascívia, anos na prostituição. O diabo não vai querer largar o osso fácil, não. Você deu muita legalidade, você pecou muito, você teve muita comunhão com os demônios, você está até acostumado com eles. A prática já virou até natural, entendeu? Já é coisa até comum, entendeu? Aí quando os demônios começam a ter tanto acesso, tanta legalidade, que ao ponto de já judiar da pessoa, aí é que a pessoa começa a acordar, isso eu não quero para mim, entendeu? Mas no começo, a pessoa achava que aquilo ali ia ser vantajoso, mas não é, é escravidão. E agora, como é que se liberta desses demônios que atrapalha na nossa vida espiritual com Deus, através da vida sexual impura? Como é que se liberta, já que agora eles na vida? Através do jejum. A caixa de demônios só sai com jejum e oração. Jejum assim. Porque como é pecado no corpo, então você tem que renunciar no corpo, na carne. Então o jejum é uma prática que humilha a alma. O que é humilhar a alma? A alma é coração, é sentimento, é vontade, é razão. Então, você tem vontade de comer? Tem. Tem vontade de dormir? Tem. Tem vontade de beber? Tem. Tem vontade de fazer sexo, né? Às vezes tem, né? Então, isso aí são obras da carne. Então, você tem que crucificar as paixões carnais através do jejum e da oração. Não tem outra situação. Pode ser o pastor mais ungido que ore por qualquer um. Posso fazer campanha, passar o mês todo orando pela pessoa. Se a pessoa não mantém o fogo aceso, os demônios voltam e voltam pior. É até pior. Por quê? Porque uma vez que aqueles demônios saem, se a pessoa não enche a casa dela do Espírito Santo, quando volta, volta pior. É o que acontece com muitas pessoas que são libertas desses demônios. Elas não vigiam com a vida espiritual delas. E aí, voltou e está pior. Claro, você não manteve o fogo aceso. Você não conservou a comunhão, a intimidade com Deus. Você só achou que era aquela oraçãozinha, que era aquele momento de campanha e que agora você estava livre e podia viver a sua vida normal. Não. O crente não vive vida normal.
A nossa vida tem que ser sempre sobrenatural, porque depois que você vem para Cristo, nunca mais você pode ser normal, amado. Você tem que viver uma vida sobrenatural. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, porque muitos, esses demônios voltam com mais força, porque eles não querem viver uma vida de andar no Espírito. Porque andar no Espírito requer renúncia, requer santificação, requer busca, requer oração, requer jejum, requer leitura da palavra, requer perdão, requer amor, requer humildade, requer quebrantamento, requer viver no fruto do Espírito, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque quem anda no Espírito já está morto para o mundo, para as coisas mundanas. Então, a pessoa não mortifica a carne, então atrai demônio. É simples assim. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Então, o nosso corpo, nossos membros, é para ser usado para o Senhor. Aí eu vou usar o meu corpo, meus olhos para ver em pornografia, os meus ouvidos para ouvir música mundana, música profana, a minha boca para falar imoralidade, os meus pensamentos para pensar pensamentos impuros. Então, depois eu quero ser cheio do Espírito Santo? Impossível. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Entendeu? Eu penso nas coisas mundanas, vivo nas práticas mundanas, então eu sou um mundano. O Espírito Santo não habita em mim e depois eu vou reclamar porque os capetas estão me judiando, estão me causando dano físico, estão me tirando a paz, mas eu procurei uma vida promíscua, eu não busquei uma vida com Deus. Ah, mas eu não sabia, irmã Gardene, que era assim, agora fique sabendo, é assim. Então se arrependa, aceite Jesus de verdade. Tome uma posição, ou quer viver a vida toda como capacho de demônio, sendo usado por demônios, sendo vaso de desonra, né? Tendo o engano do pecado no coração. Então, devemos nos esforçar pela nossa vida espiritual. O homem se esforça para comer, para viver, para ter, às vezes, um emprego, se esforça para ter um casamento, mas não se esforça para chegar no céu. O que é isso? A sua salvação é menos importante do que a sua vida na terra, que no máximo a gente vai ver nessa terra, no máximo, 100 ou 120 anos, e o restante é a eternidade. Se viver na terra uma vida sem Deus, sem compromisso com Deus, sem santificação, sem comunhão com Deus, vai viver uma eternidade sem Deus também. Esses demônios que usou, que viveu atormentando a pessoa na terra, a pessoa viveu para eles, lá no inferno vai estar com eles também. Agora, se a pessoa vive com Deus, uma vida com Deus cheia do Espírito Santo, ela vai continuar na eternidade com Deus, porque a tendência é aumentar, a tendência é acrescentar. Quanto mais você tem de Deus, mais Deus tem de você. Quanto mais você tem das coisas do mundo, mais o mundo e o diabo tem de você. Então, ou você é de Deus, ou você é de você mesmo. Como assim, se eu for de mim mesma, o diabo tem parte na minha vida? Porque está dizendo aqui, olha, não sois de vós mesmo. Ou não sabeis que olha, diz assim o verso, ó. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, quanto mais eu me junto com o Senhor, eu sou o mesmo Espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Então, quando eu peco contra o meu corpo, eu atraio demônios dessa classe, né? Demônios desse tipo, que vai me atormentar, que vai me abusar, que vai ter legalidade no meu corpo. Então, se o meu corpo está sendo usado por demônios, com certeza não tem o Espírito Santo no meu corpo, só tem demônio. Então, é preocupante um crente cheio de demônio, né? Ah, eu estou passando por isso, os demônios estão me atacando nisso. Então, é porque ele tem legalidade. A alma não está purificada. E o que purifica a alma? A palavra, o jejum, a oração, exercício espiritual. As pessoas querem ganhar músculo, massa muscular na academia para fortalecer o corpo físico. Pois no reino espiritual, o seu espírito é fortalecido no jejum, na oração e na palavra. Para vencer o pecado na carne, tem que estar com o espírito forte. Ora, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá vendo? Quando o homem ele é de si mesmo, o diabo tem legalidade, porque nós não somos de nós
mesmo. A pessoa diz, não, quem manda em mim sou eu faço o que eu quero, eu sou dona de mim mesmo, então Deus não tem parte com você. Quando o homem ele é dele mesmo, quem usa ele é Satanás. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ah, eu não vou dar minha vida a Jesus, não, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então a sua vida não vai ser sua, vai ser dos demônios. Não vai ser sua, porque o homem ele é servo. Ou ele é servo de Deus, ou ele é servo do diabo. Ou ele é servo do Espírito, ou ele é servo da carne. Ou ele anda na vontade de Deus, ou ele anda na vontade do diabo. Por isso que o Senhor repreendeu Pedro, quando Pedro disse, tem piedade de ti, Jesus. Tu não vai sofrer, não. Não vai para a cruz, não. Não, Senhor. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque tu entendes, cogitas as coisas dos homens e não as de Deus. O diabo entende as coisas dos homens, entendeu? O diabo sabe o que agrada a carne, o que agrada os homens. Então, ele só tenta o homem naquilo que agrada ao homem, da carne, as obras da carne. Por isso que a Bíblia diz, mortificai os vossos membros carnais, entendeu? Então, eu é que tenho que me esforçar para mortificar. Como eu faço isso? No jejum, na oração, adorando a Deus, lendo a palavra, declarando a palavra, procurando, tendo uma vida de exercício espiritual. Gastou tempo no pecado, agora gaste tempo buscando as coisas do alto, vivendo em comunhão com Deus, passando mais tempo na oração, lendo, jejuando, gastando horas com Deus, se limpando. Você passou anos se sujando e agora acha que para se limpar é só uma semana de campanha, é um mês de campanha? Foi anos de pecado, querido. Então se esforce mais, porque a eternidade é para sempre. Quem não está cheio do Espírito Santo não vai poder chegar no céu. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enchei-vos do Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fomos comprados com o preço do sangue. Mas as pessoas querem continuar sendo escrava do pecado, vendida, se vendendo para o diabo, se ofertando a Satanás. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, quais pertence a Deus. Você tem que glorificar a Deus no corpo e no espírito. Santificação vem corpo, alma e espírito. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Aí aqui diz em 2 Coríntios, eu li, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12, eu li até aqui o verso 20, eu li alguns versículos, né? Então, eu vou aqui para 2 Coríntios, capítulo 6, vou ler alguns versículos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque o que a sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, você quer ser de Deus, mas misturado com o mundo? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quer ter Deus, mas quer continuar nas práticas das trevas, mundana? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Entre Cristo e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Diz que é de Deus, mas vive na infidelidade, vive na busca das coisas mundanas, vive só se envolvendo com as coisas deste mundo, entendeu? Infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O templo de Deus é o seu corpo. O que é os ídolos aqui, irmã Gardene? É aquilo que não agrada a Deus. É aquilo que é tudo que profana o templo, profana o corpo, né? O que é? Tudo, aí tanto tem a profanação do templo, tanto espiritual como o templo físico, né? Se lembre que o seu templo, ele é físico e espiritual. Então, profana a alma e profana o corpo. Como é que eu profano o corpo? Pela prostituição. Como é que eu também profano o corpo? Pelos pensamentos, eu profano a minha alma, né? E aí vou lá e pratico no corpo. Porque todo pecado começa na mente, no coração. O diabo, aquilo é tipo assim, eu vejo algo e aquilo me causa um desejo, e aí eu vou lá e pratico, entendeu? Começa na alma. Então, por isso que tem que santificar a alma para ter um corpo santo. Como é que eu santifico? Pela palavra, guardando a palavra, lendo a palavra, louvando a Deus, né? Meditando na palavra, orando, pensando nas coisas de Deus, né? E aí ele diz assim, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como ser povo de Deus? Se for santo. Deus não tem povo imundo, povo pecador, povo misturado com o mundo. Ai, irmã Gardene, eu peco. É impossível o homem não pecar.
mas viver na prática do pecado, né? Quando a gente peca, às vezes assim, pecado na vida de crente é acidente, viu? O crente não vive praticando o pecado, não. Às vezes, uma situação ali que a pessoa não vigiou, se irou com alguém, mas vai lá, pede perdão, se arrepende, entendeu? Mas a pessoa viver na prostituição, na imoralidade, com pensamentos impuros, os demônios tendo acesso ao corpo, entendeu? Tendo relação íntima com a pessoa e a pessoa achar que está bem com Deus, tá não, tá não. Tá nesse nível aí, mas é crente, há 10 anos, há 15 anos e tá assim, desse jeito. O que é isso, irmã Gardene? Isso é pecado, amado. Isso é alma impura. Isso ainda é a sujeira que tem ainda. Ainda não foi totalmente lavada. Tem que mergulhar mais, tem que se lavar mais, tem que se dedicar mais. Se dedicou tanto no pecado, agora se dedique mais no Espírito. E eles serão meu povo, pelo que sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Olhe, para que o Senhor seja seu Deus e você e eu sejamos povo dele, temos que nos apartar, não tocar nada imundo, sair do meio deles, sair da presença dos ímpios, da comunhão dos ímpios, do que o ímpio faz, do que o ímpio diz. Aí vem para Jesus, mas continua com o estilo mundano, prática mundana, crente misturado com o mundo, tá onde ímpio tá, fala o que ímpio fala, pensa como ímpio. Então não tem como ser cheio do Espírito Santo. Ou você se limpa, ou você se suja. A Bíblia diz, olha, quem for santo, santifique mais. Mas quem for sujo, continue se sujando. Por que ela diz isso? Porque uma sujeirinha já reprova você para o céu. Entendeu? Não adianta, ou você é totalmente de Deus, eu não vou me esforçar tanto, não. Deus entende, Ele sabe, Ele só quer o coração, não precisa disso tudo. Você não quer negar a si mesmo, você não quer tomar a cruz, você não quer deixar tudo por amor a Jesus. A Bíblia diz que quem não deixa tudo mesmo, por amor de mim, não é digno de mim. É bom ser de Deus? É bom, mas ser de Deus custa caro. É viver uma vida que agrada a Deus e não a carne. É viver uma vida que glorifica a Deus e não exalta a carne. Entendeu? É uma vida de santificação, de renúncia, se purificando todo dia. Não é uma semana, não é um mês, não. É todo dia. Porque senão a casa fica limpa e vazia. Se você não continua enchendo a casa, ela vai ficar vazia. Então, quem buscou o Senhor, continue buscando mais, para ser mais cheio, mais cheio, mais cheio. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E quanto mais você tem de Deus, mais você vai ter dele, menos de você. Mais você vai ser dele, menos de você. Mais Deus vai te ter, mais você vai ser dele. Quanto mais Deus te tiver, menos o diabo vai ter acesso a você. Mas se você não tiver essa entrega total, eu sinto muito, vai viver assim, atrás de A, de A, de B, de C, pastor tal, igreja tal, ora que por mim, faça campanha por mim, faça desligamento, faça confissão. A vida com Deus é uma vida crescente. Uma planta, quando você quer comer o fruto dela, você coloca a sementezinha, mas você vai regar, até ela crescer, ficar uma árvore frondosa, para depois você saborear os frutos. Assim é a vida com Deus. Você semeou no Espírito, agora regue, até você saborear o fruto. E até Deus ter prazer em você. Por que é que o diabo ainda tem acesso na sua vida? Porque Deus ainda não tem prazer nela. Deus é santo, santo, santo. Deus não fica onde tem pecado. Se tem demônio aí, se está tendo legalidade desses demônios em sucubos e cubos, né, que eu não sei o nome deles, mais ou menos isso aí, é porque Deus não tem prazer em você. O corpo não é dele totalmente e Deus não faz divide. Ele não divide casa com demônio não, viu? Ou você manda fora os capetas, deixa as práticas que atraem os demônios para atrair o Espírito Santo, ou do contrário não vai ter Deus, é espírito de engano. É espírito de engano. Deus não faz divisão. Deus não habita onde tem demônio. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou você tem Deus ou você tem demônio. Ai, irmã Gardene, eu estou nessa situação aí. Pois é. Deus tem 50% de você, mas ele não quer só 50%. Ele quer 100%.
Ai, irmã Gardena, eu já estou passando essas lutas com esses demônios aí. Amém. Então, se está lutando, vai vencer. Deus já tem 50% de você, porque você já está se esforçando. Mas você vai se limpando, limpando, até ficar limpo e esses demônios não ter mais nenhum acesso, porque você vai estar cheio do Espírito. O diabo não vai poder entrar na casa cheia, não. Eita, tá cheia do Espírito, eu não posso mais voltar para minha casa. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, tá vendo? Como o homem ele peca no corpo e no Espírito, pelo que pensa, pelo que vê, ele contamina a alma e depois peca no corpo, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Então, a nossa santificação ela é aperfeiçoada no temor. O temor nos desvia de pecar, né? Então, devemos buscar a Deus em todo o tempo. O crente não pode mais parar, é até chegar no céu. Se você pensar, eu aceitei Jesus, orei 10 anos, agora eu vou dar uma relaxada, perdeu os seus 10 anos de oração. Não tem como relaxar, tem que ser firme, constante e abundante, entendeu? O Senhor não tem prazer nos que retrocedem, é somente olhar para o alvo, é somente olhar para Jesus e avançar, buscar, encher, até transbordar, até não ter mais nada de mim, só Deus, totalmente dele. Aqui em Mateus 12 diz assim, 12:44 diz, então disse, voltarei para a minha casa. Olha, vou ler a partir do 43. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa. O homem ele é templo, ou de Deus ou dos demônios. Você é uma casa. Quem está habitando nessa casa? Quem é o seu morador? É o Espírito Santo? Então você não vai ter problema com esses demônios, não. Se tem esses demônios, ele está lutando com esses demônios, é porque a casa não está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo só visita, ele é só visitante. Você se alegra, ele usa você, mas tem que sair, por quê? Porque o pecado está ali. Ele não pode habitar totalmente, tomar o espaço totalmente da casa, porque tem áreas da sua vida que você deixou ali reservada para tem pecado e aquele demônio tem parte na sua vida. Então o Espírito Santo não pode encher a casa. Entendeu? Então você tem que santificar o corpo, a alma e o espírito. Está no processo de salvação, de santificação, de purificação. Prossiga, se esforce, não desista. Ah, é muito difícil. Não. Difícil é chegar no inferno e não poder mais sair de lá. Aí não é só difícil, não é impossível. Se esforce pela sua salvação. Se você estivesse morrendo de fome, você se esforçaria para comer, para não morrer. Quanto mais se precisar se esforçar para chegar no céu, então não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ah, irmã Gardena, eu já lutei muito contra esse demônio, continue lutando. Como? Jejuando, orando e expulsando. Eu te rejeito, Satanás, eu te resisto. A minha mente é do Senhor Jesus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se santifique, se purifique, se consagre, viva uma vida com Deus. Tudo aquilo que você sabe que é do diabo, tire. Tire o que é profano, tire o que é imoral, tire o que é sensual. Tira o que é lascívia, tira o que provoca a sensualidade, porque Deus, ele é santo. A Bíblia diz que os sensuais, lá em Judas, diz assim, os sensuais não têm o espírito. Sensualidade é o oposto de santidade. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Adornada porque tem os dons, né? Quantos crentes cheios de dom? Ai, Deus me usa? Pois é, porque um dia você buscou, Deus deu os dons, mas está vazia. Por que está vazia, irmã Gardena? Porque não continuou buscando, porque só recebeu o batismo, Deus deu alguns dons e ali ficou a vida relaxada. Então o diabo diz, eita, está vazia, não continuou buscando, não intensificou o relacionamento, não se entregou tanto, não buscou mais, até ser dia perfeito, está vazia. Cadê? Tem lugar para nós, vamos voltar. Aí ele vem com mais, e agora a pessoa já tem mais demônios e ainda tem o espírito do engano, enganando a pessoa achando que está ali o Espírito Santo, porque o diabo não quer ser identificado. Se ele já foi expulso uma vez, e agora ele voltou para casa, trouxe mais, ainda trouxe o do engano, né? Que esse do engano é mais terrível, porque ele engana a pessoa. A pessoa vai se convencendo que tem Deus, que está cheia de Deus, e na verdade não está. Por quê? Porque se há demônio na área que mexe na vida da pessoa, na área sexual, principalmente nessa área,
É complicado. Se tem esses demônios, é porque o Espírito Santo não está na casa. Ele pode fazer visita, entendeu? Ele pode um dia ter estado na casa. Então, cuidado. Quem está morando na sua casa? Qual é o morador que habita na sua casa? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito e não cumprireis as obras da carne. Quer se livrar desses demônios? Então se encha do Espírito. Não tem outra receita. Enchei-vos do Espírito. Se entregue de todo o coração. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. O diabo também gosta. Então, você vai estar sempre convidando os demônios para habitar em você. Não perca seu tempo pedindo oração a ninguém. Vai estar atrapalhando a pessoa, fazendo a pessoa perder tempo com você se você não quer manter a sua comunhão com Deus. Se você não quer manter o fogo aceso. Se você não quer ter uma vida de oração. Não quer viver uma vida de prática de jejum. Se você não quer praticar a palavra. Não quer viver a santificação do corpo, da alma e do espírito. Então, desista. Vá lá para o mundão se sujar mais. Porque Deus quer corpo, alma e espírito plenamente irrepreensível. A santificação ela é progressiva até ser dia perfeito. Ah, irmão, não tem ninguém perfeito. Nós vamos nos aperfeiçoando. Quanto mais nos entregamos para Deus, quanto mais buscamos de Deus, mais temos de Deus. E Deus é santo. Dele não há treva nenhuma. Então, não se conforme com a vida espiritual rasa. Queira mais. O Senhor tem mais. Se Moisés podia falar com Deus face a face, eu e você podemos também. Por que não acontece isso com nós? Porque nós não nos entregamos tanto quanto Moisés. Não nos entregamos, não nos esforçamos, não queremos ter aquela vida de comunhão. Moisés, ele armou uma tenda no meio do arraial, assim afastado um pouco. Para quê? Todo dia Moisés ia para aquela tenda, ele tinha encontros com Deus, ficava ali horas. E aí quando Moisés entrava na tenda para conversar com Deus, porque Moisés tinha intimidade com Deus, aí a Israel via que descia aquela coluna, entendeu? A presença de Deus estava ali na tenda. Quando Moisés ia para comunhão com Deus, Deus já estava ali, chegava ali com a comunhão com Moisés intensa. E ele não parou esta vida de comunhão. Até o último dia da vida de Moisés, ele estava ali com Deus, entendeu? Ali na presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Elias, Enoque, Daniel, Eliseu, homens que andaram com Deus. Eu e você somos, não é diferente. Eles tinham carne, osso, espírito e alma como nós. E por que eles venceram? Porque eles se esforçaram, eles desejaram mais a Deus do que a própria vida, entendeu? Então, Cristo deu a vida dele por nós. Agora, importa que nós venhamos dar a nossa vida por ele. Se você amar o mundo, as coisas desse mundo, você não vai conseguir ter esta entrega com Deus, esta vida com Deus, não vai conseguir. Por isso que ele disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Então, seguir a Cristo é viver uma vida de cada vez mais buscar ao Senhor. Cada vez mais, se dedicar ao Senhor, né? Aqui em Mateus 13, verso 15, diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então as pessoas, elas escutam, mas elas escutam com ouvidos que não querem, entendeu? Isso não agrada, entendeu? Não querem, tem que deixar isso, tem que orar, tem que jejuar, não vou conseguir não, entendeu? Elas querem um negócio fácil. Fulana, ora aqui por mim, para esse demônio sair. É muito fácil, né? A fulana orar por você e você depois vai viver a sua vida natural, sem manter o fogo aceso. Então, se esforce, cada um deve levar a sua cruz, cada um deve apresentar a Deus a sua oferta, o seu sacrifício, que é a sua própria vida. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o altar, nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável. Tem lá em Romanos 12, né? Vou ler aqui em Romanos 12, verso 1 e 2, que diz assim, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, o seu corpo
é para apresentar a Deus em sacrifício vivo. O que é isso, irmã Gardena? É uma vida de renúncia, sacrifício vivo. Não é sacrifício, é sacrifício. Muita gente quer apresentar a Deus sacrifício, fazer de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, não ter uma vida plena com Deus. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Corpo, começa pelo corpo. Santo e agradável a Deus. O corpo tem que ter sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a sua vida, você tem que viver uma vida de comunhão, de santidade para agradar a Deus, não a você. Isto é que é o vosso culto racional. O que é um culto? É um crente que entende que o corpo dele é santo, a alma dele é do Senhor, os pensamentos dele, a vontade dele, a razão, a emoção dele é do Senhor. E ele vive para a glória de Deus, para agradar a Deus, que é um culto racional. Você é o culto, você é o templo, você é o altar, você é o sacrifício. E não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos nos conformar, nos moldar a este mundo. Devemos ser transformados, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, a mente transformada. O mundo pensa como o mundo. Nós devemos pensar como Cristo pensa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para ter um nível de comunhão, para experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver isso aqui, ó. Uma vida de santificação, agradável a Deus, né? Um corpo santo, uma vida de culto racional, com entendimento. Culto racional quer dizer, você entende que agora você não é mais seu, você entende que você é comprado com um bom preço, você entende que não tem mais como você ter comunhão com as trevas, como você ser cheio do Espírito Santo e cheio de capeta, porque agora ou você é de Deus ou você é do diabo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, se você quer experimentar as coisas de Deus, você tem que buscar essa vida com Deus, essa vida, essa entrega com Deus, tem que ter. Eu quero ler aqui em Romanos 6,13, que diz assim, Romanos 6,13, diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vou repetir. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Amém? Apresentar a mão, os olhos, a boca, a orelha, o nariz, o pensamento. Não apresente mais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, porque pecado é iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus. Como eu me apresento a Deus? Em oração, em jejum, em santificação, na prática do bem, na prática da palavra, como vivos dentre os mortos, porque quem faz a vontade de Deus está vivo, quem faz a vontade da carne, do pecado e do diabo está morto para Deus. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se o pecado me domina, o Espírito Santo não está na casa, porque vós não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá passando aqui um carro de som, né? O barulho aqui tá atrapalhando aqui o áudio. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E alguém pensa que graça é concessão para pecar. Não, agora eu estou na graça. Eu peco e Deus perdoa. Não é assim, pelo contrário. Quem está na graça tem o poder para vencer o pecado. Tem o poder para apresentar os seus membros. Tem o poder para viver em santificação contínua. Em uma busca constante, mas é contínua. Se você dizer, hoje eu não vou orar porque eu já orei ontem, eu vou dar uma pausa, vou passar um mês sem jejuar, então você está dando brecha para o diabo entrar e voltar e fazer a festa. Você tem que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, orai em todo tempo. Orai, buscai ao Senhor, invocai, entendeu? Então é uma prática contínua, é uma prática constante. Eu quero ler aqui em Romanos 7, alguns versos aqui de Romanos 7, que diz assim. Romanos 7 diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Entendeu? Agora nós temos que dar fruto para Deus. Estamos mortos para a lei. Por quê? Porque agora estamos na graça. Pelo corpo de Cristo, para que sejais douto. De qual? Daquele que ressuscitou. Porque agora nós não somos mais do mundo, não somos mais do diabo. O verso 5 diz, Romanos 7:5. Porque quando estávamos na carne, olha aqui, estávamos na carne, quer dizer, agora eu não estou mais na carne, eu morri, meu corpo agora é só espírito. Não, eu tenho um corpo de carne, mas eu não posso mais praticar as obras da carne. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Antes, nós vivíamos na prática contínua nas paixões da carne, mas o fruto de tudo isso era o quê? A morte. Porque quem não tem a Deus, quem não tem Cristo, que é vida, tem morte. Mas agora livre, agora estando livre da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Morremos para o pecado, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Novidade de espírito. Então, nós não podemos nos conformar com o pecado. Ah, Deus entende, é desse jeito mesmo. Não, você tem que se esforçar pela sua vida com Deus para ter uma comunhão com Deus. Eu quero ler aqui em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5, que diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olhe, vou repetir. Vós também, como pedras vivas. Então, você agora não está mais morto, você é uma pedra viva. Você é uma pedra que está edificada nesse corpo, nesse templo que é Cristo. Nós somos o corpo, o templo do Senhor, né? Somos a casa, por isso que são pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. Nós temos que ter esse entendimento que nós não somos de nós mesmos, que nós somos o templo do Senhor e nós não podemos praticar nesse corpo que é templo do Senhor pecado. Sacerdócio santo, nós somos sacerdote. O que é que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele apresenta Deus ao povo. E ele também representa a Deus para o povo também. Alguém tem que ver em você Deus na sua vida. O sacerdote também, ele intercedia. Você leva Deus ao povo também. Você atrai Deus para o povo. Então, o sacerdote, ele fazia esse serviço de atrair as pessoas para mais perto de Deus, cultuava a Deus, né? Estava ali sempre no ministério do culto a Deus. Então, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, por isso que nós não podemos viver uma vida mais que desagrada a Deus. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Então, para quem não obedece a palavra de Deus, Cristo é uma pedra reprovada. Eles não querem Jesus, eles rejeitam Jesus. Mas para nós que cremos, ele é a pedra preciosa. Cristo é a principal, é a pedra angular, é o alicerce da nossa vida, né? E os edificadores reprovaram essa que foi a principal pedra, a pedra de esquina que Deus edificou Jesus. E eles rejeitaram. Mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não vivemos mais nas trevas, mas na luz. Devemos sempre manter a luz, acender a luz, deixar a luz brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Porque vós, em outro tempo, não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida intensa com Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Hebreus 10. Hebreus 10. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ler aqui também Judas. Aqui Judas, Judas diz aqui, ó.
Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas, Judas 1,17, pelos apóstolos do vosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, quer dizer, eles escarnecem da palavra de Deus, eles andam segundo os seus desejos, concupiscência, desejo. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, pessoas que não têm o Espírito, elas são o quê? Sensuais, elas causam divisões, né? Estes são, a Bíblia diz aqui, no verso 16, estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas paixões, as suas concupiscências, cujo a boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas só por interesse. Aí Judas diz no verso 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, como é que eu me conservo? Eu me conservo me guardando da contaminação, da impureza desse mundo, das práticas mundanas, amando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Se eu não tiver essa vida intensa com Deus, eu não estou me conservando. Pelo contrário, eu estou me misturando, eu estou afastando o Espírito Santo da minha vida. Então, eu tenho que me conservar vivendo uma vida intensa com Deus. A Bíblia diz que prossigamos em conhecer ao Senhor. Hebreus 10, 20 diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós temos agora acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, cheguemos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Coração e corpo. Lavado com água limpa, lavado pela palavra. Quando você limpa o seu coração, purifica o seu coração da má consciência, de pecado, você tem também um corpo limpo pela palavra. O Senhor disse para Pedro, quando ele disse, Senhor, lava também a minha cabeça, os meus pés, né? Lava as minhas mãos e minha cabeça, quando Jesus disse que só precisava lavar os pés. Aí Jesus disse, olha, vós já estás limpo pela palavra. Então, a palavra limpa, se encha da palavra, purifique a sua alma pela palavra, guarde e obedeça a palavra, ame a Deus, ore, jejue, viva uma vida de entrega, porque vale a pena ser cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, sinta fome e sede da justiça, sinta sede e fome de Deus, queira mais Deus do que qualquer coisa nessa terra. E aí você vai ver que nem um demônio em sucubus vai ter acesso nem à unha do seu pé, nem à unha, nem ao seu rastro. Ele vai querer chegar perto de você, porque a sua vida vai estar incendiada pelo Espírito Santo. Você vai ser um templo vivo, cheio do Espírito Santo. Não vai ter lugar para diabo na sua vida. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. O Senhor disse o quê? Olha, buscai o Espírito Santo. Pensai nas coisas de cima, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é santo. Se há alguma virtude e louvor, nisto pensai. Então, nossa mente tem que estar assim, conectada com o céu, com as coisas de Deus. Reprove e rejeite tudo aquilo que Deus reprova. E assim você vencerá a toda classe de demônio. O diabo não terá domínio sobre o seu corpo, nem sobre a sua alma, nem sobre o seu espírito, se você estiver cheio do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Pai, em nome de Jesus, que cada um que ouvir esta palavra sinta no coração o desejo de ser cheio, de buscar o Espírito, de ter uma vida intensa. Senhor, o tempo que viveu no pecado, venha a ser agora, meu Pai, colocado para o mar do esquecimento, para procurar se esforçar para viver uma vida intensa de busca, de santificação, de renúncia, ainda que alguém não entenda, ainda que o mundo reprove, pois a tua palavra diz que o mundo odeia aquilo que é do céu, porque a Bíblia diz, Senhor, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E as trevas não compreendem a luz. Ainda que alguém venha se escandalizar, ainda que alguém não venha entender a minha posição de deixar o mundo, as práticas mundanas, para viver uma vida com Deus, que agrada a Deus, que honra a Deus, não importa, Senhor, que alguém não entenda, importa que o Espírito Santo vai estar na minha vida, na vida deste meu irmão. Vem nos encher, vem nos encher. Nós queremos ser cheios, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, que os nossos membros venham estar tomados pelo Espírito Santo, que nós venhamos ser guiados pelo Espírito até chegar no céu. Pai, em nome de Jesus eu oro.
Pai, em nome de Jesus, repreende todo pensamento impuro, imoral, profano, sensual. Lava nossa mente no sangue do Cordeiro, nos dá a mente de Cristo. Tira o nosso coração de pedra, duro e sensível, nos dá o teu coração. Senhor, pega o nosso coração. A tua palavra diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Coração é vontade, é razão, emoção, é sentimento. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração. Pai, nos dá o teu. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.